Sejam muito bem-vindos a mais um programa de costura. E hoje a gente vai fazer um projeto gratuito, que é essa bolsa que vai expandir, é uma bolsa extensora. Ela tem uma extensão nela, ela é assim lindíssima. Nós estamos trabalhando hoje com os tecidos da Avimor Tecidos. Esse tecido maravilhoso você encontra lá. Tanto o tecido externo como da alça, e o interno é todo da Avimor. E eu quero mostrar essa minha bolsa para vocês. Olhem que linda, tem uma lateral aqui, estão vendo? E depois você pode utilizar ela também, ó, aberta aqui na parte de baixo. Então você tem um lugarzinho para você encaixar as mãos, um botão, estão vendo? E ela vai, ó, se abrir nessa parte de baixo e aumentar de tamanho. Ó, você vai abrir ela totalmente, tá? Ela vai aumentar de tamanho para você fazer aí a compra, colocar os itens. Estão vendo? Que coisinha mais linda. O molde é gratuito, tá aqui na descrição do vídeo. Quero ver você fazendo comigo e esgotando esse tecido maravilhoso da Avimor Tecido. Não esqueçam que a gente tem cupom de desconto para vocês, tá aqui na sua tela. Usem o cupom de desconto no final do seu carrinho para você adquirir todo o tecido que você quiser e ter um desconto especial que é de parceria com a Avimor Tecido. Vamos construir essa peça? Vamos lá! Vamos começar a montar esse projeto e eu já matelacei a parte externa do tecido, ok? Ela já está aqui, ó, toda matelaçada. Antes de continuar o projeto, eu primeiro preciso cortar o tecido, colocar ele sobre a manta, tá? Aqui nesse caso, como a manta era muito fina, era a manta R1, eu dobrei a manta, ok? Para que ela ficasse um pouco mais intensa, senão a peça fica muito mole, sem estrutura nenhuma. Lembrando que eu gosto muito de usar o TNT junto, para ter uma peça com uma qualidade melhor. Você pode estar fazendo usando o tecido, a manta e o TNT. Outra coisa que eu não faço, eu não passo essa manta. Ah, mas a manta é R1 ou R2? Pode ser R1 ou R2. Normalmente a R2 ela é mais grossa. Eu uso normalmente a manta R2 de 200, mas você pode estar utilizando 2 cortes de 100 gramas. Eu não passo, já expliquei isso para vocês, porque ela dissolve a qualidade da manta, ela diminui. Ou seja, você vai ter um produto menor, mais fino, por você passar o ferro. Então, pra gente não faz diferença a resina, a cola, se é R1 ou se é R2, não vai fazer diferença nenhuma, porque na verdade a gente não vai utilizar. Eu matelacei e também na parte onde eu vou mostrar o zíper eu fiz um quilt livre. Aí vai ficar ao seu critério. Esse quiltar vai ser uma opção sua. Você também pode usar cola em spray. Eu uso a cola spray temporária 65, é uma opção sua também, se você vai querer ou não. E os tecidos hoje são da Avimor Tecidos. Você vai encontrar todas as informações sobre eles aqui no box de descrição. Então esse tecido é uma combinação exclusiva da Avimor Tecidos que você vai encontrar para fazer essa peça lá. Tem esses e muitos outros que vocês vão ver aqui nos próximos vídeos aqui no canal. Então eu vou começar montando, já estou com as peças cortadas e eu primeiro separo um pedaço de tecido para matelaçar. Depois que ele tá pronto, o matelacê, eu venho por cima, marco a área do molde, tá? E corto. Primeiro você vai matelaçar e depois você vai cortar o molde, porque ele precisa ficar na medida certinha
para casar todos os espaços e pode modificar o tamanho numa tela C. E não é isso que a gente quer um molde perfeito para a construção da peça. Então eu tenho aqui os cortes superior, né, do painel principal, e eu tenho o corte do fundo. Todos eu já coloquei a minha etiqueta, te indico a colocar também a sua etiqueta. Eu vou deixar eles aqui de ladinho e vou pegar uma parte superior aqui do meu painel da bolsa, ok? E já tenho ela cortada, marcada, ok? No molde e cortada mais ou menos 1 centímetro a mais. Esse 1 centímetro a mais eu só vou cortar nessas partes dos painéis, que são os painéis da bolsa, né? O painel principal da bolsa e o painel do fundo, da onde vai acontecer a extensão dessa peça. E aí eu marquei aqui, ó, eu marquei aqui, tá vendo? O bolso embutido que eu vou montar. Esse aqui é o painel principal. Tem tudo no molde. E marquei aqui e eu preciso colocar um tecido para fazer o bolso frente com frente desse material aqui, certo? Eu vou alfinetar. Como que eu vou fazer? Eu vou costurar o meu tecido, ó, o tecido tá preso aqui, estão vendo? Frente com frente do tecido, e o outro pedaço desse tecido do bolso embutido, ele vai ficar separadinho para depois. Primeiro a gente vai passar uma costura. Então, onde tiver os painéis, você vai marcar, ok? E cortar com mais ou menos 1 centímetro a mais. Por que isso? Porque na hora de montar, ele vai ficar mais fácil que a gente elimine os excessos do que a gente ficar faltando material, certo? Principalmente porque a gente está trabalhando com uma tela C. E aí eu vou passar uma costurinha aqui, ó, com referência ao bolso embutido. Eu vou passar uma costurinha aqui em volta, certo? E essa costurinha, ela vai delimitar o espaço onde a gente tem o bolso embutido. E eu vou cortar ele para que a gente possa botar um zíper. Eu vou dar um pequeno corte aqui, ó. Eu dobro e eu dou um pequeno corte só para abrir o buraquinho aqui, ó, tá? E você pode também usar o desmanchador de costura. Você vai abrir em toda a extensão desse bolso embutido, tá? Ó. Quando chegar a mais ou menos 1 centímetro dessa borda lateral, o que você vai fazer? Você vai virar a sua tesoura e vai fazer uma diagonal, tá? Você vai até no limite aqui, onde tem a costura, mas não corte a costura. Ele vai ficar uma pontinha, ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, essa parte aqui já está pronta. Eu vou pegar esse lado do tecido aqui, ó, e vou colocar para dentro desse material, pro outro lado. Depois que você virar a peça, já é a hora de colocar o zíper com cursor. Vamos encaixar ele aqui. E vamos passar uma costura em volta desse material, tá? Prontinho, já colocamos aqui a parte do forro, certo?
Vou colocar aqui, ó, frente com frente do tecido, tá? O zíper ficando pra fora não tem problema. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar somente a parte do bolso, eliminando essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do painel, eu vou tirar de lado e eu vou passar uma costurinha só nessa parte aqui, tá? Exclui a parte do painel. Aqui também tá costurado aqui, ok? Aqui, ó. Não pegou nada da parte aonde tem o painel. E aí eu pego a parte das costas do externo, certo? E vou posicionar ele. O que que eu faço? Vou colocar assim, ó. Observem que ficou sobrando material. O objetivo era esse, né? Por quê? Porque além de fazer um bolso embutido, a gente corre o risco de ficar menor do que a área, tá? Então, para isso não acontecer e ficar bonito, a gente vai deixar além do molde, somente na parte dos painéis, ok? Nas laterais a gente não vai precisar fazer isso, a gente vai deixar um pouquinho de material, tá? Eu vou passar uma costura bem na ponta desse material, tá? Na borda, que a gente chama de costura de segurança. Por quê? Porque a costura de segurança, ela vai ajudar esse material ficar no lugar certinho. Então, eu vou passar em volta do material, tá bom? Vamos lá. Depois que você terminou de fazer, o que que você vai fazer? Você vai eliminar o tecido que sobra, tá? Vai cortar aqui em toda a volta. Depois de cortado, ok? Já tá aqui tudo ok. A próxima parte é fazer o zíper do meio, tá? Dessa parte superior aqui. E aí, vamos fazer o seguinte, a gente vai precisar do tecido, que eu fiz um quilting livre, você pode fazer uma tela C, do mesmo jeito que eu fiz ali no painel, e eu vou precisar dos forros dele. Vou fazer um de cada vez, tá? E sempre o tecido com o estruturador, a manta, o TNT, o que você quiser colocar, e mais o zíper que você precisa para montar. Então, eu vou posicionar o dente do zíper para a parte externa desse tecido, ok? E eu vou colocar frente com frente tecido interno com tecido externo. E aí, nesse sanduíche, eu vou posicionar os meus alfinetes. Lembrando que o dente do zíper sempre para a parte externa da peça. Depois que você colocou aqui o alfinete, você vai passar uma costurinha nessa reta aqui para depois virar e rebater. Então, eu tenho o dente do zíper virado para a parte externa e frente com frente do tecido externo com tecido interno da minha peça. Vamos lá.
Chegou a hora de repetir o outro passo, é exatamente igual, a gente só precisa montar esse passo que você já viu. Vou colocar um cursor aqui de cada lado. Não precisa furar nada, não precisa cortar nada, é só encaixar o cursor, ok? Você encaixa de um lado e de outro, e eu tenho um garfinho que facilita. Então, se for te facilitar, eu posso deixar o link aqui, ó, em cima para você. Na sua lateral direita vai aparecer um link de como usar o garfinho. Então, ó, já fiz aqui a colocação, ok? Essa parte aqui já está pronta. Eu vou colocar ela aqui de lado, porque eu vou preparar a alça. Eu vou utilizar, então, para a alça, 2 alças de algodão de 3 centímetros. E também vou utilizar um tecido de tricoline para fazer o encapar dessa alça. Vou dobrar aqui, ó, ao meio. Você pode colocar o alfinete para te facilitar, tá? Você só dobra aqui ao meio e vamos passar o material. Vamos passar uma costura nesse material. Vamos fazer isso 2 vezes, que são 2 alças, ok? Para cada lado. Vamos lá. Então, já passei a costura, agora eu só preciso desvirar essa peça. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui o meu virador e vou empurrar ele para dentro, ó, da peça. E é só passar ele por dentro e virar. Que essa costura que a gente fez, ela vai ficar pra dentro, tá? Na parte interna dessa peça. Então, você centraliza ela aí, dá uma ajeitadinha pra centralizar e ela ficar bem bacana. Vamos deixar essa aqui de lado e vamos fazer com a outra. Já virei as 2 alças, sempre a costura no centro. Vou passar uma costurinha em cada lado dela para fixar. Já com essa parte aqui pronta, o que vamos fazer? Como é uma peça que vai levar muito peso, pode levar, né, muito peso, eu deixei essa parte aqui do tecido para dobrar para dentro, ok? E vou posicionar nas marcações que eu deixei no molde para vocês, tá? Vou colocar ela aqui, ok? Nós vamos posicionar, então, aqui a alça para costurar. Observem se a posição das 2 alças está de acordo, estão na mesma posição, e nós vamos fazer uma costura em volta. Lembrando que você precisa deixar um espaço, que é onde vai passar a costura de união entre as partes. Então, quando eu venho aqui na máquina, eu preciso ter esse cuidado. Eu vou fazer um quadrado para facilitar e não ficar muito na borda de onde vai unir com outro lugar, tá? Então é só produzir, costurar e fazer a próxima fase. Vamos lá.
essa parte já está costurada. E você vai repetir esse mesmo processo na parte da frente do material, tá? E vai já estar pronto. Então, esse processo é exatamente igual. O que eu vou fazer agora? Eu preciso marcar o meio da peça. Você dá um pequeno corte em cima e embaixo. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui na lateral que vai compor o painel. Depois de cortado, você vai vir colocando, bota a alça pra baixo, ok? E aí vamos encaixar aqui. Vou colocar aqui o binder. Cuidado para você não costurar a alça, então empurra bem ela. E coloca o binder ou clipe para costura nessa região até a parte de baixo. Quando o molde fica perfeito, ele tem que encaixar nos lados. Mas se o seu passou um pouquinho, não se preocupe, você pode refilar um pouco para que ele fique certinho nessa parte curva da peça, certo? Então, por isso a gente faz uma tela C antes, para que todas as peças elas casem perfeitamente. Se o seu sobrar um pouco, não se preocupa que você pode cortar essa lateral, tá? E aí é só montar essa peça, ok? E aí depois vamos passar o viés em volta. Vamos costurar e na sequência eu já vou passar o viés ou o debrum, que você achar melhor aí do tecido, em volta desse material. Ok, ela já tá pronta. Lembrando que aqui, ó, por que a gente não costura até o final? Tá vendo? Sobrou aqui a alça, tá vendo? Um espacinho para não ter esse erro. Então eu deixo mais ou menos 1,5 cm sem costura, tá? Pra ficar tudo certinho, dá tudo certo. Olhem só como é que fica, bem bonita a costura, tá vendo? Sem nenhuma parte solta. E aí vamos para outra parte, que é exatamente igual, o mesmo processo, ok? Você vai colocar o centro com o centro, vai costurar e vai colocar o viés como acabamento e finalização dessa parte. Vamos lá. Olhem como é que fica, tá vendo? Depois de terminado. Aqui na lateral do zíper, nós vamos colocar um gancho, ok? Vamos usar esse mesmo viés. Mesmo viés, a gente vai dobrar as pontinhas, tá? Vamos fazer só um puxador bem pequenininho, delicado, para ficar no lado de cada fechamento do zíper. Você dobrou aqui, tá? Você vai colocar ele no meio aqui do zíper, tá? Que é só para segurar mesmo esse material. Ele vai ficar bem no centro desse zíper aqui, na parte superior da minha peça, tá? Eu venho fixando ele. Ó, já fixei, ok? Tá aqui. E aí, vou deixar essa parte aqui de lado e vou pegar a parte da extensão. Na parte da extensão, nós só vamos trabalhar mesmo com tecido. A gente vai precisar de tecido e de zíper. E eu tô usando os mesmos tecidos, o tecido externo, ok? E o tecido interno. O tamanho vai variar de acordo com o que você quiser.
Eu não acho legal fazer uma bolsa muito grande, mas você pode aumentar aí o tamanho da peça usando as mesmas instruções que eu tô usando aqui, tá? Aí você é que sabe o tamanho que eu tô fazendo de acordo com a quantidade também de tecido que eu tenho. E aí, ó, eu vou começar colocando o tecido no centro dessa peça. Vou deixar de lado essa parte que é o forro, é o mesmo tamanho da parte externa, tá? Então eu vou começar fazendo aqui um pique no cantinho, tá? Para servir como referência desse material, tá? O que que eu faço? Eu vou prender e eu vou alfinetar ele todinho para que a gente possa organizar. Eu vou marcar, não vai precisar desse lado de cá, a gente não precisa marcar o meio. Por que que eu não preciso marcar o meio? Porque o zíper ele vai se abrir. Então nessa parte, tá, que a gente tem, o zíper vai ficar não de frente pro material, mas em cima. O dente dele aqui nessa parte tá para cima da parte externa e eu só tô trabalhando com tecido de tricoline. Vamos fazer as marcações que são necessárias e vamos seguir em frente, tá? O que que eu preciso fazer? Eu vou marcar aqui na ponta do meu tecido, ó, 15 centímetros. Eu pego a minha caneta e marco aqui 15 centímetros. Eu tô usando uma caneta que apaga. Depois você pode jogar um ar quente, tá? Que ela vai desaparecer. Secador de cabelo, o que você quiser. 15 centímetros aqui e 15 centímetros do outro lado. O que que acontece? Eu preciso deixar mais ou menos 1 centímetro desse material aqui pra fora, tá? Você vai deixar 1 centímetro do zíper pra fora dessa área do tecido. Ok? Você vai abrir o zíper completamente até os 15 centímetros, tá? Ó, 15 centímetros está aqui, certo? Eu vou manter esse material até aqui, certo? Mais aqui pra cima. O que que eu vou precisar fazer? Na marca dos 15 centímetros, você vai abrir até que seja necessário, ó, subir até onde tem a marca dos 15 centímetros, tá? Então, olhem só. Você vai subir aqui. Nessa marca, tá? E você vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Ele tem que estar subindo nessa marca aqui de 15 centímetros. Então, para ele ficar direitinho, a gente alfineta, tá? Pode ser que o seu zíper, ele vai precisar dar umas dobrinhas assim na ponta, não se preocupe. Aí aqui, onde tem os 15 centímetros, a gente vai dar mais uma viradinha, tá vendo aqui? E vamos seguir reto pelas bordas do material até, ó, o finalzinho.
Observem que sobrou um pedacinho aqui pra fora. Ok, não tem problema, você vai deixar esse material. Então ele tá com os dentes aqui, e aqui ele tá fechando esse material. Eu vou passar uma costura pra fixar. Nessa parte, onde está fechado, sobrou um pedacinho. Eu vou colocar o cursor aqui no zíper, tá? Vai passar ele aqui por dentro. Ok? Ficou ok. Eu não quero que essa parte aqui fique aparecendo, tá? Esse material aqui do zíper. Você vem com o viés, tá? Ou debrum, como você achar melhor. E vai começar a colocar aqui, ó. Dessa parte, deixa um pedacinho aqui pra fora. E vai esconder essa parte, tá? E vou encaixar ela uma do ladinho da outra. Quer dizer, uma atrás da outra, de costas, tá? A parte onde tem o tecido, a estampa sempre pra fora, nessa parte. Ok? E a gente vai unir essas partes, tá? Fazendo uma costura em toda a volta, a gente vai unir a parte de cima com a parte de baixo, para não ficar marcado aqui dentro essas costuras que a gente precisou fazer aqui nessa área. Por isso eu não coloquei ele antes na parte interna, junto com a externa, tá? Então essa parte aqui ela vai ficar assim. Nós vamos passar uma costura em volta, bem na ponta, ok? O que a gente precisa fazer aqui? Eu vou unir, já estou com o zíper aqui, não esqueça, o cursor. Eu vou unir essas duas partes aqui. Nessa parte é a única área que eu costuro com 1 centímetro, tá? Da borda. Não esqueçam disso para poder dar certo no material de vocês. Por que que eu costuro com 1 centímetro? Para que o zíper não fique numa posição ruim de repente a pessoa puxar o zíper e o zíper vir. Então aqui nessa área eu passo a costura mais uma vez, mais na ponta, e aí eu vou ter certeza de que essa área aqui do zíper, ela não vai ficar ruim depois que a pessoa estiver utilizando e puxando esse zíper, tá? Tem que ter esses cuidados para que a gente não fique com problema depois, tá? Ó, estão vendo? Ela tem que ficar certinha. Antes da gente passar para a próxima fase, eu vou mostrar para vocês essa parte aqui ficou sem a parte aqui do zíper, certo? Quando você fechar, essa parte aqui vai ficar livre. Por que que eu fiz isso? Porque, na verdade, quando a gente deixa essa parte livre, a gente consegue trabalhar melhor. Você vai enfiar a mão e vai abrir. Para isso, eu vou pegar um botão de colchete,
tá? Eu tenho um kit com 4 peças. Você pode colocar botão de pressão. Eu tô colocando botão de colchete, mas também pode ser um botão de imã, que seja pequeno, tá? Então, eu tenho aqui o conjunto do botão, macho e a fêmea. E aí, a gente vai montar essa parte. Essa aqui com essa daqui. E essa daqui com essa daqui, certo? O que a gente vai fazer? Eu vou precisar colocar ele aqui, ó, no centro desse espaço que a gente precisa montar, que ficou sobrando. Eu vou vir aqui, vou centralizar esse espaço, tá? Bem no meio mesmo. E vou marcar ele assim, tá? Marquei ele, eu já sei onde tá. Eu vou unir essas duas partes e vou vir aqui com o meu alicate para fazer um furo. E eu tenho que fazer um furo num lugar que não seja encostado, tá? Eu vou dar um espaço de mais ou menos 2 centímetros da borda desse material, tá? Antes de furar, você tem que ver se ele tá certinho aqui. De repente, se for te facilitar, coloca um alfinete, só para você não perder o equilíbrio e furar no lugar errado, tá? Eu vou furar aqui, ó, mais ou menos 2 centímetros, ok? Da borda desse material. Apertou, ó, o alicate faz o furo, faz o furinho desse material aqui. Você vai soltar e vai no balancinho e vai colocar o seu material. Então, eu vou encaixar aqui, ó, por baixo o botão, certo? Aqui. Opa, saiu do lugar. Esse botão aqui. E eu vou encaixar depois o outro no furinho que eu tenho aqui, ó. Lembrando que a parte do colchete que vai se encaixar, ele tem que ficar aqui pra fora. Olhem só para que vocês possam ver. Depois que você encaixa os botões, ó, e passa no balancinho, ele fica colocado aqui, ó, tá vendo? E ele se encaixa. E ele é de fácil uso, ele não solta. Mas se você não tiver ele em casa, você pode usar o botão de pressão de plástico. Não tem nenhum problema, ó. Só porque ele é muito fácil de usar. E essa parte aqui já tá pronta. Nós temos que colocar ela e centralizar. Você vai usar essa parte aqui, tá vendo? Como referência. Vai fazer um cortezinho do lado de cá, que é o outro lado do meio. Vai fazer em cima e embaixo. Mas antes da gente continuar, eu vou fazer as laterais para a parte de cima, tá? Antes da gente continuar com essa parte. Então, eu tenho esse corte aqui, tá? Tenho 2 cortes. Eu vou dobrar ele aqui, certo? E eu vou passar uma costura nas laterais e em cima até um pedaço, ok? Você não vai fechar totalmente porque você precisa virar. Você só tira o excesso, certo? Das laterais aqui, pra ela ficar assim quadradinha, e vamos virar, ok?
Agora é só fechar essa parte aqui de cima, ó, passando uma costurinha. E vai estar prontinha para ser usada. Eu pego a lateral da minha bolsa, vejam só, e eu vou posicionar esse material aqui, ó. Aqui na lateral da bolsa, na parte de fora, tá vendo? Nessa parte aqui, a gente vai posicionar ele e costurar. Aqui, ó, tá vendo? Ela tá pra dentro da área e eu vou costurar bem na pontinha. Continuar agora pegando essa parte aqui, ok? Nós vamos pegar essa parte aqui. Essa parte aqui final, que é onde tem a costura, nós vamos colocar na área das costas, que é onde tem o bolso, aqui pela parte externa mesmo, tá? Então, meio com o meio e vamos colocar clips aqui do outro lado. Então, nessa parte aqui eu já coloquei os clips para costurar, né? E eu vou costurar aqui em toda a volta. Lembrando que você tem que tirar da reta essa parte lateral aqui, tá? Então, tenham cuidado para não dar erro na hora de fazer a costura e costurar essa parte lateral, tá? O fundo agora vai ficar com essa parte que é o externo aqui pra dentro, tá vendo? Eu já tenho marcado, tá vendo? Aqui, ok? Essa parte aqui eu vou encaixar o meio da minha peça, ok? Com o meio aqui da finalização do meu projeto. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar um clipe bem no meio. Esse outro lado, eu vou colocar aqui, ó, no meio do zíper, tá? Olhem só, já coloquei aqui, tá? O molde tá certinho nessa parte. Agora a gente precisa costurar essa parte, certo? E aí, com todo cuidado, porque você tá fazendo uma costura para unir todo o material, você vai vir aqui e vai fazer a colocação dele. Agora que terminamos, vamos colocar o viés de acabamento, ok? Eu já coloquei o viés aqui e é o mesmo procedimento, tá? Eu vou dobrar aqui, ó. E vamos costurar em volta. Já colocamos, então eu vou virar.
Nessa parte, sempre a gente vira a pontinha dele, tá? Coloca o clipe só pra te ajudar a ficar melhor na costura, tá? Isso vai facilitar. Agora, é só passar uma costura aqui, ó, em toda a volta pra fixar. Vou usar mesmo desse ladinho pra ficar bem bacana, tá? Vejam só como que fica essa parte, ok? E agora vamos virar. Você vai empurrar bem, ok? Então, nessa parte aqui, a gente vai fechar, ó, essa lateral, ela não vaza nada. Tá? Ela tá assim. E aí, nessa parte de trás, né, de baixo, ela vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui, ok? E nós vamos fechar ela. Coloca toda pra dentro. Vem com o zíper até essa parte aqui final. Ó, colocou tudo pra dentro, tá? Você vem com o botão e fecha, tá? E essa parte aqui é pra você botar a mão mesmo e abrir e fechar, tá? Como é a primeira vez que a gente tá fechando, você sempre vai arrumar e ajeitar pra conferir, tá? Depois que ela começa a ser usada, ó, ok? Certo? Como que ela fica aqui na lateral, tá vendo? Nessa lateral, atrás ela fica assim, que é pra você pôr a mão e abrir, tá? Por isso que tem esse vão, ó. Bom, vão pra fechar e pra abrir, ok? E ela fica assim, só você ajeitar ela todinha. E olha que gracinha que ela fica super fofa. Você não precisa usar vivo nesse material, que ele por si só já fica ok, já fica direitinho. A única coisa que eu te aconselho você pode adicionar para ficar mais firme nessas peças aqui dos painéis principais e do painel de baixo é um EVA, porque isso melhora a condição do peso, tá? Mas aqui, ó, ela vai ficar assim. Eu espero que vocês tenham gostado. O molde é gratuito. Comprem esse tecido maravilhoso, esgotem esses tecidos maravilhosos lá da Avimor Tecidos. Então, todas as informações estão aqui na descrição. E eu te vejo na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!